Ah, Half-Life. Provavelmente você deve conhecer por ter clicado nesse vídeo, mas se não, que tal eu te apresentar o jogo e refrescar a memória de quem já jogou? Vamos começar por quem fez. Half-Life foi desenvolvido pela Valve, uma empresa que fez algumas coisas que você nem deve conhecer, tais como Team Fortress 2, Counter-Strike e a Steam. Bom, algo engraçado de se saber é que Team Fortress 2 e Counter-Strike foram desenvolvidos como mods originalmente de Half-Life. E no vídeo de hoje a gente vai analisar a história do desenvolvimento desse jogo. Em Half-Life, tomamos o controle de Gordon Freeman, o cientista a trabalho da Black Mesa, situada no Novo México. Enquanto fazem os seus experimentos, eles acabam causando um efeito chamado ressonância de cascata. É o mesmo conceito de vibrar um copo de vidro numa frequência tão específica a ponto dele se quebrar. O único problema é que Gordon e os outros cientistas vibraram um cristal de forma tão específica que abriram uma ponte para outra dimensão. O problema é que essa dimensão era habitada. A dimensão é chamada dimensão Zen, mas é soletrada dimensão Shen com X. Nessa dimensão nós temos alguns seres que parecem alienígenas, tais como o Red Crab, o inimigo mais comum e pode-se dizer o mascote da franquia. É uma espécie de caranguejo hospedeiro que consegue controlar a pessoa caso ela se acople ao crânio dela. É um ser bem estranho. Mas em Half-Life você não luta só com alienígenas, você também luta com alguns soldados que são humanos também. Os soldados da HSU e da Black Ops. Interessante de saber é que o termo Black Ops é tido como um conceito para operações secretas, operações sombrias, algo que tem que ficar abaixo do radar. Mas voltando ao assunto do vídeo, é interessante saber que Half-Life sempre foi tido como um projeto ambicioso, tanto pela Valve quanto por seu criador Gabe Newell, que na época não era conhecido pela Steam, já que ela não existia. E até mesmo o jogo foi quase refeito do zero durante o período de 97 e 98, pelos criadores naquela época não acharem que o jogo seria subversivo ou importante o suficiente, com até mesmo uma das características mais interessantes de Half-Life sendo adicionadas durante esse período, que é o fato de você nunca perder o controle do personagem. O jogo não tem cutscenes realmente, sabe? Tipo The Last of Us ou God of War. O controle sempre está na mão do jogador, com você até mesmo podendo gerar algumas situações bem cômicas, enquanto o cientista, um soldado, um personagem importante está falando algo sério e o Gordon tá lá pulando, dando porrada de pé de cabra num barril. É algo bem divertido, na verdade. O Gordon que temos hoje é um protagonista relativamente relacionável. Ele não é uma pilha de músculos, ele não tem um queixo quadrado com um ângulo de 45 graus perfeito. Não, nada disso. Ele é um cara relativamente normal, usa óculos, com hobbies normais, um cientista. Isso foi escolhido de propósito pela Valve para fazer um protagonista no qual você pudesse se colocar, no qual o jogador teria mais empatia do que um soldado ou um guerreiro qualquer. Mas ele originalmente devia seguir o padrão de protagonista carrancudo, com cara quadrada e barba fechada, com ele até mesmo tendo um nome diferente, sendo chamado de Ivan. Até mesmo o nome do jogo não era algo decidido desde o começo. Half-Life passou por algumas sugestões, sendo o projeto Quiver ou o projeto Triphammer, Belly of the Beast, que graças a Deus nenhum desses nomes passaram para a fase final. Mas se a gente está falando de um FPS, então que tal a gente falar da principal forma de interação que a gente tem com esse mundo nesse tipo de jogo, que são as armas. E eu te garanto que o arsenal do Gordon era relativamente diferente. A pistola, por exemplo, era para ter uma função diferente quando você apertasse o botão direito do mouse. No jogo final, quando você aperta, você tem acesso ao Rapid Fire, que é uma forma de atirar mais rápido, ter uma cadência maior com a arma. Na Alpha, a intenção era que você teria acesso a um silenciador, que tiraria o clarão da arma e faria com que quando você acabasse com o inimigo de maneira furtiva, os outros não iriam escutar. Já a Shotgun era para ter uma animação
de idle. Sabe quando você fica parado por muito tempo e o personagem faz uma animação por isso? Então, originalmente o Gordon iria usar uma cápsula de shotgun para fazer uma manobra ali com o dedo para você passar o tempo. Eu não entendi por que cortar essa animação. É muito legal, parece uma inspeção de arma, que nem a gente tem nos Call of Duty atuais. Outra que passou por bastante mudanças também foi a Crossbow, que originalmente também era para ter uma animação de inspeção da arma e atiraria dardos infectados, já que o modelo dele é meio roxo. E até mesmo a gente tem um áudio da HV Suit, a roupa que o Gordon usa, falando que ele adquiriu dardos envenenados, dardos específicos. E também temos um modelo da Crossbow sem estar com a luneta, sem estar com a mira original. Só que a gente não sabe se a Crossbow seria uma arma que não teria mira, ou seria um upgrade, ou ela foi adicionada depois. Isso não é algo que a gente sabe. As granadas de mão originalmente poderiam ser jogadas. Sabe no Counter-Strike, onde você pode tanto arremessar uma granada para longe, tanto quanto jogar ela no seu pé, de pertinho? Originalmente você teria uma animação específica para isso. E também tem 2 modelos de granada no jogo, porém eles não parecem ser diferentes e as mudanças são pífias, para dizer o mínimo. Também foi testado no jogo a possibilidade das granadas da granadeira da MP5 serem temporizadas ao invés de serem de impacto como são no jogo final. Agora, uma coisa que você notou é que o Gordon originalmente era para ter um arsenal bem mais robusto. Todas as armas deveriam ter funções específicas ou até mesmo animações para ele parecer mais legal. Mas e quanto aos inimigos? Nós teríamos mais? Essa é a área mais cheia da beta ou da alpha de Half-Life. O primeiro inimigo que eu vou querer falar que está nos arquivos do jogo é o Human Sergeant, ou o Sargento Humano, que é uma espécie de mini-boss que a gente teria no jogo. Ele usaria uma M60 nos conceitos iniciais, que depois foi trocada por uma minigun, e caso você chegasse perto dele, ele poderia te dar golpes corpo a corpo. Porém, o negócio legal é que ele não foi cortado completamente do jogo. O modelo do rosto dele ainda é usado para um soldado padrão que ainda está na versão final do jogo. O próximo inimigo que eu vou querer falar é o Charger, que é uma espécie de insectoide que ficaria voando pelas instalações da Black Mesa e que, caso visse o jogador, teria como forma de ataque cuspir e avançar em direção ao jogador. Mais um conceito que ele tem bem legal é que ele tem uma espécie de capa protetora que protegeria o rosto dele, impedindo que você conseguisse fazer headshots nele. Panther Eye, o meu inimigo cortado da beta favorito, não só por questão de aparência, mas também por questão de conceito. Ele tinha uma versão vermelha e azul. Não se sabe se essas duas versões estiveram no jogo simultaneamente ou se eram 2 modelos diferentes do jogo, mas eles também eram para ser uma evolução do Hound Eye, não numa questão biológica na história do jogo, e sim como um quesito de gameplay. O Hound Eye é um bicho mais retraído, ele não te ataca tanto, ele te ataca de longe, ele tem aquele som irritante. Já o Panther Eye, ele era para ser agressivo, ele ativamente iria te caçar nos corredores da Black Mesa. Seria sensacional. Ah, e algo interessante é que os arquivos dele ainda estão no Half-Life SDK, que é uma ferramenta para criação de mod de Half-Life 1. Ah, chegamos nele. Mr. Friendly, o inimigo mais perturbador dessa beta. É sério, esse inimigo parece muito mais algo que saiu de Silent Hill do que de Half-Life. Mas enfim, ele era descrito como um bicho do tamanho de um cavalo, que quando andasse faria o som de unhas arranhando num quadro negro. E algo interessante a se dizer é que ele seria um carniceiro, e essa seria a razão pelos corpos, os cadáveres de quem você derrotou ou outros inimigos mataram sumirem, porque ele devorou, quando na verdade era só um recurso técnico para sumir com os modelos 3D para salvar a performance do jogo na época.
Porém, o mais interessante são as propostas de ataque dele, que no caso ele usaria os seus braços ou tentáculos para derrubar o jogador. Porém, quando você fosse derrubado, sua arma poderia cair, te deixando indefeso, ou até mesmo os óculos do Gordon poderiam sair, deixando a visão borrada. Porém, isso não foi para frente, já que na época eles não tinham a tecnologia suficiente para fazer um efeito de borrão, como se você estivesse ficando meio cego por perder os seus óculos. O segundo ataque dele seria uma espécie de vômito ácido que ele usaria, e o terceiro seria copular fatalmente. Eu disse que esse bicho parece algo que saiu de Silent Hill. Mas, enfim, da onde que veio a ideia desse bicho tão perturbado? Um dos programadores de Half-Life tinha um amigo no qual conhecia um garoto de 12 anos que desenhava. E, bem, você sabe como é que é a mente do adolescente, perturbada. Então ele tentou fazer o monstro mais bizarro possível que ele poderia conceber. E o mais engraçado é que o próprio Gabe Newell, o criador da Valve, estava muito interessado nesse bicho estar no jogo. É sério, ele é um dos que mais tem modelos e animações. Não a parte do copular fatalmente, para deixar bem claro. Mas eu acho que foi para melhor que esse inimigo foi cortado da versão final do jogo. Apesar de que ele adicionaria muito pro fator terror do jogo. Kingpin. Esse monstro é descrito como tendo a altura de 2 humanos, tendo 4 olhos, provavelmente para usar visão 360, o cérebro cobrindo a maior parte do corpo e habilidades telecinéticas, o que faria ele ser imune a mísseis, já que ele poderia desviar eles com o poder da mente. Apesar desse monstro ter 2 designs, um com 3 garras que parecem garras de aranha e outro sendo uma espécie de verme, esse design de verme foi utilizado para um outro inimigo no Half-Life 2. Até mesmo as habilidades telecinéticas dele foram utilizadas lá. Stukabat era para ser uma espécie de inimigo aéreo com aparência de morcego e 6 olhos. Ele poderia sim andar no chão, e além disso, ele nem sempre seria hostil a você. Muito provavelmente você teria que chegar perto dele para ele te atacar. Ele era planejado para estar nos capítulos finais de Zen, mas por algum motivo ele foi cortado, não se sabe o porquê, durante os finais do desenvolvimento do jogo. Archer seria um inimigo aquático que você lutaria debaixo d'água, obviamente, mas não se sabe muito sobre ele. Ele teria a aparência de um tubarão pequeno, ele poderia te morder e ter projéteis como o Bull Squid no jogo final. Mas fora isso, não se sabe muito. Agora esse daqui, Polyrobo. Ele não é bem um inimigo nosso, e sim um inimigo da engine, já que ele foi feito como um teste do motor gráfico. Já que, para quem não sabe, a Gold Source, a engine no qual Half-Life é feito, é uma versão modificada da engine de Quake, extremamente modificada, já que o jogo original Quake só aguentava modelos de 500 polígonos, enquanto esse daqui, Polyrobo, tinha 6.000, além de várias texturas refletivas. Era mais um inimigo do motor gráfico para ver se o jogo ia quebrar ou não com esse tipo de modelo. Além de inimigos, o Ivan, a versão beta de Gordon, teria algum aliado para ele? Mas é claro que teria. Um deles seria o Fast Walker, uma espécie de cachorro alienígena que iria se afeiçoar ao seu personagem conforme o jogo ia passando, já que ele iria se alimentar dos inimigos que você derrotasse. E além disso, ele seria extremamente inteligente a ponto de poder mexer com máquinas com os membros dele, as mãozinhas. Então ele poderia te ajudar em puzzles. E apesar dessa ideia ser bem legal, infelizmente ela nunca saiu da fase de conceito. Ou seja, o Fast Walker não tem nenhum modelo ou animação, já que os desenvolvedores não conseguiram implementar isso no jogo. O Construction Worker é mais um NPC genérico para
dar vida ao cenário de Black Mesa. Um técnico de energia que teria a roupa laranja para fazer manutenções, mas um cenário que era garantido que ele estaria seria no próprio início do jogo. Naquela parte do bondinho, ele estaria fazendo manutenções nos trilhos, o que é algo bem interessante, é dar vida ao cenário que é Half-Life. No time original de Black Mesa era para ter uma mulher cientista, porém ela foi removida por um motivo. O plot dela seria: ela faria parte das comunicações de Black Mesa e ela te daria uma missão: arrumar os satélites. E quando você terminasse essa missão e voltasse até ela, você descobriria que ela era uma traidora e estaria esperando pela HSU para ser resgatada na frente de todos os outros cientistas e te entregando para eles. Obviamente, você não ia ser pego. Porém, esse plot não foi implementado, já que eles não conseguiram fazer essa sequência, essa cena na engine do jogo. Limitações da época. Porém, em Half-Life 2, esse plot foi utilizado pela Judith Mossman, ou seja, algo que foi descartado foi reutilizado para o segundo jogo. Mas e o plot? A história deve ter sido diferente, com todas essas diferenças. Por incrível que pareça, não. O plot do Half-Life 1 sempre foi bem definido, mas tinham algumas diferenças pequenas que fariam grandes mudanças. Como quais? A HSU não existia, e quem seria hostil aos cientistas e ao Gordon seriam os próprios seguranças do Black Mesa. E o G-Man, o homem por trás de tudo, a mente do mal, era originalmente só um cara de terno. É sério, ele só foi subir de posição pro vilão principal do jogo porque o pessoal pensou: já parou pra pensar o quão legal seria se aquele cara do fundo fosse o vilão principal? E assim surgiu o G-Man. Chegamos ao final do vídeo. Como considerações finais, o que eu tenho a dizer? Bom, é sempre muito legal você ver o desenvolvimento do jogo, como é a história. Eu sou muito curioso com essas coisas. E caso você tenha gostado disso, as fontes que eu usei de pesquisa estão na descrição do vídeo. E eu tenho de recomendação para você o mod Absolute Zero, que é um mod de Half-Life 1 que mira a colocar as features cortadas do jogo na versão que nós temos hoje em dia. Então você pode ter um gostinho de como seria. E bem, pra ser sincero, eu queria fazer um vídeo de Half-Life 2, mas eu acho que não faria tanto sentido eu começar pelo 2, e eu já vi que tem tantos vídeos na internet, então eu acho válido dar um carinho especial pro Half-Life 1, mesmo que ele não tenha me marcado tanto quanto a sua sequência. Mas é uma beta bem interessante. Enfim, eu espero que você tenha gostado e, cara, deixa o like aí se você gostou e comenta o que você mais gostaria que estivesse no jogo. Enfim, agora eu vou jogar um pouquinho de Half-Life e esperar que eu não tenha algumas consequências imprevistas. Eu espero que alguém tenha pego essa referência, por favor.